que outros. Então, vamos orar, irmãos. Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos permite participar do que o Senhor está fazendo no mundo. A gente entende que a nossa escola e a nossa faculdade também são campos missionários onde o Senhor quer alcançar muita gente. O Senhor, por favor, nos ajude a entender o que o Senhor está fazendo nesses dois lugares e que o Senhor nos ajude a participar disso também. Que seja que aqui a gente tenha estudantes do nível médio, do nível superior, pastores, líderes, missionários, entendendo como podem participar do que o Senhor está fazendo. Nos ajuda, por favor. Abençoa, por favor, cada uma das pessoas que vai falar aqui nessa nossa conversa e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Prazer estar com os irmãos. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Júlio Heleno, sirvo no Missões em Suas Mãos, que é uma iniciativa de conexões missionárias. A nossa intenção como ministério é entender como a gente pode participar do que Deus está fazendo no mundo. E eu sirvo na MPC desde 1998. Um monte de gente aqui nem era nascido, e eu já estava lá na MPC e participei de evangelismo de carnaval, de micarê, participei de clubinho na minha escola, na minha faculdade, fiz escola da vida. Então a gente tem uma boa caminhada e hoje sirvo aqui no conselho da MPC Brasília. É um prazer, apresentar para os irmãos uma missão que eu conheço tão bem e não podia deixar de passar essa oportunidade de a gente se encontrar para falar de como a gente pode ser bênção na escola, na faculdade, e quem não está mais na escola e na faculdade pode ser bênção para quem está na escola e na faculdade. A gente vai conversar sobre isso essa noite e vocês podem comentar pelo chat. Depois a gente vai ter um pequeno tempo também para alguma dúvida. Então, se você deixar escrita a sua dúvida, talvez seja a dúvida de mais alguém e a gente consegue, tirar essa dúvida antes de terminar a nossa conversa. A intenção é que isso tudo continue lá no grupo do WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, depois da nossa reunião, aqui no finalzinho, o Gabriel vai dar algumas instruções de como vai funcionar o grupo do WhatsApp, com essa intenção de conseguir servir a vocês que estão aqui na reunião, aos irmãos que não conseguiram vir aqui nessa hora, mas é muito mais emocionante, muito mais legal estar aqui, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Então, já passo a palavra para o Gabriel. Gabriel é obreiro da MPC aqui em Brasília. E sábado a gente teve a oportunidade de conversar, e hoje, já quinta-feira, a gente já consegue se reunir com os irmãos, já entendendo esses movimentos que Deus vai fazendo aí nos nossos processos. Então, que Deus abençoe a nossa conversa. Gabriel, fique à vontade. Qualquer coisa, me chama que eu estou por aqui. Valeu, Júlio. Gente, boa noite. Que massa ver esse grupo tão cheio de gente. Como o Júlio falou, eu tenho o privilégio de servir aqui em Brasília, na Mocidade para Cristo. Meu coração bate muito forte pela movimentação evangelística estudantil. Eu fui líder de clube bíblico em escola, como o Júlio. Brasília tem uma história tão legal na educação que está totalmente ligada ao contexto de evangelização. Então, aqui em Brasília, a gente vê gerações e gerações, onde o avô fez parte de movimentação evangélica, os avós fizeram parte de movimentações evangelísticas na década de 70, os pais em seguida, e hoje são os filhos e netos que estão participando de um novo momento no Brasil, né, e em Brasília, da evangelização nas escolas e universidades. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Eu queria, antes de passar para um outro colega, deixar uma palavra, abrir a Bíblia com vocês, porque toda a oportunidade da gente abrir as Escrituras para tentar entender o que está lá, que é para o nosso tempo também, é uma boa oportunidade. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 11 e 12. A minha Bíblia está aqui na versão NVI. Então, novamente, 2 Timóteo 4, versículos 11 e 12, diz assim: Só Lucas está comigo hoje. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério
enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Aqui a gente está vendo as últimas palavras de Paulo. É o último livro que Paulo escreveu. Paulo está preso, prestes a ser executado, né? E ele compartilha essas necessidades dele com Lucas, né? E aqui eu vejo três coisas que são super importantes para o nosso tempo, se a gente entender a evangelização na escola. Que se Paulo, que teve um ministério fantástico, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele compartilha que ele tem necessidades de companhia, ele precisa de ajuda de pessoas, ele precisa ser ombreado, porque no campo a gente cansa, a gente perde as nossas forças, a gente precisa de suporte, a gente precisa caminhar de dois em dois, pelo menos. Também nós, que ainda estamos aprendendo, que estamos caminhando em ser a cada dia melhores em compartilhar sobre a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus por onde nós passarmos. Paulo também compartilha que ele tem necessidades físicas. Ele pede a capa, então provavelmente está muito frio onde ele está. Aqui a gente tem gente do Brasil todo. Eu sei que eu vi aqui uns amigos de Pernambuco, onde eu morei por 11 anos da minha vida. E imagina o contrário, né? Para quem mora em Pernambuco, o calor é o desafio, talvez é um copo d'água, uma garrafa d'água depois de subir a estrada de aldeia. Eu vi que alguém aqui mora em Camaragibe, então sabe o que que eu estou falando. Então, há necessidades físicas. E nós da MPC, tem outros amigos aqui que estão fazendo parte de outras coisas que Brasília está vivendo. Meu amigo Jonas está aqui, que é o líder do clubão aqui em Brasília. E a gente sabe que o líder de clubinho, às vezes, precisa receber um café da manhã. Alguém que leva uma caixa de som para onde ele está, para ele fazer uma movimentação evangelística. Então, nós também temos necessidades físicas. E no amparo da amizade, a gente vai descobrir as outras necessidades físicas que a gente tem. Então, isso é para o nosso tempo também. É o tempo de pedir ajuda, para o que falta a gente no nosso dia a dia, a gente descobrir que o outro irmão pode suprir isso. E, por fim, ele pede livros, especialmente os pergaminhos. A gente não consegue fazer a evangelização, o compartilhar da pessoa, a obra e ensinamentos de Jesus, sem um bom estudo, sem a gente aprender a usar a melhor arma que a gente tem, que é a Bíblia, a Escritura. E a MPC, com suas ferramentas, todas baseadas na escritura, que é melhor ensinar você a usar essa ferramenta, né, dentro do contexto tão específico que é a evangelização dentro de escola e universidade. Às vezes a gente acha que tem essa noção de como é, mas caminhando junto a gente vai descobrir que dá para ir muito, muito além. Então que a Bíblia seja sempre o nosso ponto de partida para qualquer coisa que a gente for fazer. E, para além disso, a gente crê que o Espírito Santo também pode usar a sua habilidade pessoal que ele colocou em você, para que você faça da sua evangelização na escola, na sua universidade, ou num pequeno grupo de jovens que você tem contato, se você for um líder, um missionário, um pastor, para que a gente vá além, pelo reino, por Jesus Cristo. É isso que tem reverberado no meu coração nesses tempos, e é o nosso ponto de motivação aqui. E aí a gente não trabalha sozinho. Queria também apresentar agora um grande amigo, o Matheus Sabará. Sabará é meu chefe, meu parceiro de missão. Ele tem Boa movimentado o que a noite, gente chama de estudantes em ação e ele vai falar aí para vocês. Sabará, tá boa contigo. noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Sim. Ótimo, beleza. Boa noite, prazer me apresentando de novo. Eu sou o Matheus Sabará, eu sou voluntário da MPC desde 2018, Mocidade para Cristo, e assumi liderança do Estudantes em Ação em janeiro do ano passado. E aí eu comecei a conhecer melhor esse ministério dentro dessa missão. Eu consigo compartilhar a tela aqui? Consigo? Consegue, Beleza. fica à Deixa vontade. eu só me localizar aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu fazer um negócio bonitinho agora. Estão conseguindo ver? Ai, graças a Deus, deu certo. Estamos. Vamos lá, então. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou eu travar ou sumir, me fala, por favor, que eu não estou vendo vocês direito, tá? Mas, enfim, eu não.
na época que eu estava na escola, eu não era um cristão ativo dentro da minha escola e nem quando eu estava na faculdade, viu? Eu fui um cristão bem omisso e depois que eu conheci estudantes em ação, eu já estava fora da faculdade, da escola e eu me arrependi muito do cristão que eu fui, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso hoje porque eu acho que isso é um alerta para quem é cristão e está dentro de alguma instituição de ensino e pode fazer alguma coisa, entendeu? Dentro desse ministério aqui, a gente acredita que todo estudante é um missionário, cara. Se você está lá, a sua escola, a sua sala é um campo missionário. Mas antes de falar do Estudantes em Ação, eu preciso falar da nossa grande casa, que é a MPC Brasil, né? Nós somos da Mocidade para Cristo, que é uma organização missionária cristã. Quando a gente fala que ela é interdenominacional, é porque não tem só uma denominação nela, né? Se você é presbiteriano, se você é da Assembleia, é batista, de igreja independente, o que importa para a gente é que você confesse Jesus como seu único Salvador e que você tenha sede de falar disso para as outras pessoas. Então, a gente faz um trabalho evangelístico não só com adolescentes e jovens, mas esse é o nosso foco, né? A gente tem ministérios que envolvem homens, mulheres, crianças, a gente tem muitos ministérios. Mas hoje o nosso carro-chefe seriam os adolescentes e os jovens voltados para a instituição de ensino. E aí a gente chega no querido Estudantes em Ação aí, que é o brilho dos meus olhos. Eu estou aprendendo a me apaixonar cada dia mais por esse ministério, e se você não conhece ele, você vai se apaixonar por ele em algum momento. Fica tranquilo com isso aí, tá bom? Mas a gente trabalha, como o nome já diz, com estudantes. Se você está no cursinho, se você está na faculdade, se você está na escola e você é um estudante e você está com vontade de falar de Deus, você quer alcançar a sua instituição de ensino e ser uma ponte de Deus ali nesse lugar, o Estudantes em Ação é para você. Então, se você está comprometido, você está disponível e tem disponibilidade para fazer isso, disposição, seu lugar é esse aqui. Mas deixa eu explicar para vocês aí quais são as nossas vigências aí, o que é que guia a nossa espinha dorsal aí, né? Essa é a visão do nosso ministério. Toda escola, universidade, em cada cidade, terá pelo menos um estudante cristão mobilizado e capacitado a ser testemunha do Evangelho de Cristo. Eu acho que não é difícil a gente achar um cristão em toda instituição de ensino que a gente tem no Brasil. Mas se ele está capacitado ou mobilizado, né? Capacitado é você ter ferramenta. A gente está aqui para te entregar a ferramenta. Mobilizado é quando ele está motivado a fazer isso. E se nós somos servos de Deus e a gente está num lugar onde tem pessoas que não conhecem a Deus, isso já serve de motivação para a gente, né? Brilhar onde não tem luz. Então, essa é a nossa visão. E a nossa missão é despertar, equipar e acompanhar o estudante cristão para ser testemunha do Evangelho de Cristo na escola e na universidade. Então, o nosso ministério trabalha despertando estudantes, trabalha equipando eles e trabalha acompanhando, dando suporte nesses materiais e nesses treinamentos para eles, a cada dia, estarem melhores dentro da instituição de ensino, falando de Cristo ali, né? Para finalizar de modo geral, a gente a gente atinge as igrejas, a gente faz parcerias com as igrejas. Em que sentido? Talvez você que é pastor ou você que é líder de jovens, você pode até acabar entendendo em algum momento que a gente está querendo tirar o jovem da sua igreja e dar trabalho para ele fora da igreja, e não é isso, entendeu? A gente quer mostrar para o jovem adolescente da sua igreja que ele é um missionário e ele pode ser um missionário se ele quiser na escola e na faculdade dele. E a gente está aqui para entregar a ferramenta para ele porque a MPC, apesar de ser uma missão interdenominacional, ela não é uma igreja. O Estudantes em Ação também não é uma igreja. Então, a gente não tem porte para discipular esses meninos. Enquanto o seu jovem, o seu adolescente, ou você que está aí, que é estudante, está assistindo a gente, você está sendo acompanhado na sua igreja espiritualmente, com alguém te discipulando, a gente está aqui te acompanhando com ferramenta de trabalho e com capacitação nessa área, entendeu? Então, a gente trabalha junto. Se tiver uma igreja perto de uma escola, não sei se tem algum pastor aí que a sua igreja fica perto de alguma escola, ou você quer alcançar essa escola e, sei lá, adotar a escola é uma opção, entendeu? A gente brinca falando que a gente garimpa esses estudantes aí
querem ser missionários nas escolas e a gente coloca eles dentro da escola para a gente começar a ganhar a escola de dentro e de fora, entendeu? É, a gente também oferece esses treinamentos nas escolas, mas de modo geral é para estudante que é apaixonado por Jesus. Se você tem disposição para fazer isso sendo estudante, você pode falar com a gente aí, vão ter vários meios de você conversar com a gente se conectar mais com vocês. E você pode estar pensando, eu não sou estudante, então esse ministério não é para mim. Não, você pode ajudar muito esse ministério na sua cidade aí, você pode ajudar acompanhando esses estudantes, pode ajudar monitorando, pode ajudar treinando eles, pode ajudar oferecendo ou gerando material para eles, entendeu? Aqui, eu sou o líder nacional do ministério, né? Mas aqui a gente tem o Gabi aí, por exemplo, o Gabriel, que ele ajuda os estudantes em ação, mas não é só em Brasília, não. Esse cara é um coordenador dessa região aí, quase que toda, dos estudantes em ação, e ele está sob a tutela do Marcílio, que é o líder da MPC em Brasília. O Marcílio não está aqui, né, Gabi? Não, mas a Luana tá aí. A gente, Eu vi a isso. Luluca e a Luana. Luana, você quer falar alguma coisa? Por enquanto, não, pode continuar. Pelo menos ela falou. Então, vocês já sabem quem é essa moça com esse sorriso bonito aí? Ela é a Luana, ela é a líder regional da MPC, na região Centro-Oeste aí. Então, a gente trabalha nessa corrente, entendeu? O Gabi é um cara super disposto. Então, para quem é de Brasília e região aí, vocês vão entrar em contato com a gente e provavelmente a gente vai direcionar vocês para o Gabi e o Gabi vai acompanhar vocês também, mas criando uma corrente. A intenção é que a gente consiga alcançar alguém pertinho de vocês, para acompanhar vocês de pertinho, porque como o Gabi leu e explicou para a gente tem que andar junto, né? Pelo menos em dois, e aí a gente consegue se fortalecer, tá bom? De forma muito geral, é isso aqui. Aí depois a gente vai jogar mais umas outros questionamentos aí. Se você ficou interessado, você pode entrar lá nos grupos que o Gabriel depois eu já está colocando no grupo, e aí a gente vai desenrolar essa. Acho que ele Eu travou. acho que é isso. Só estou tentando descobrir como é que eu saio daqui, gente. Aqui, Pronto. pronto. Bom, eu vou falar dos grupos agora. Não é isso, Júlio? Pode ser, pode ser. Vamos Pode lá. ser? Uhum. Gente, queria que você prestasse muita atenção. A gente já está na reta final do que a gente se propôs a falar hoje, eu, Júlio, Luana e Sabará. A gente vai ter um tempo ainda na reunião que, se você tiver alguma dúvida, algo super importante que você não consegue guardar para você, você já tem a caixa de mensagens aí, se você quiser ir deixando. Mas a gente ainda quer abrir para a gente ter um tempo de conversa. Enfim, eu vou compartilhar assim que essa live acabar, para a gente não se perder aqui no que está acontecendo aqui e o que vai acontecer no grupo. 3 grupos no WhatsApp. O primeiro grupo, o nome dele é Na minha escola tem um missionário. Entendeu? O segundo é Na minha faculdade tem um missionário. E o terceiro grupo é Pela Geração Compromisso. Se você é aluno de ensino fundamental ou ensino médio, você vai entrar no grupo Na Minha Escola Tem um Missionário, que é você. Se você é aluno do ensino se você é aluno de universidade, faculdade no Brasil, você já formou e está aí universitário, você vai entrar no grupo, tem um missionário, perdão, na minha faculdade tem um missionário. E se você não faz parte de nenhum desses 2 grupos, e provavelmente você é líder de jovens na sua cidade, você é pastor local de igreja, ou você é missionário já envolvido em outro trabalho, ou deseja começar um trabalho a partir do molde que a gente está propondo aqui, você vai entrar no grupo Pela Geração Compromisso, tá? A Geração Compromisso uma proposta, é um desejo nosso de alcançar 1 milhão de jovens que têm interesse em ser a próxima geração compromissada com o Evangelho e com Jesus Cristo. Por isso esse nome diferente. E a gente acredita que isso começa muito pelos pastores, líderes de jovens e missionários pelo Brasil, entendeu?
Então, repetindo, se você é aluno de escola fundamental ou ensino médio, você vai entrar no grupo. Na minha escola tem um missionário. Se você é universitário, você vai entrar no grupo. Na minha faculdade tem um missionário. Se você não é de nenhum desses dois grupos, você vai pela geração compromisso. Porque a gente tem uma mobilização específica para estudantes, e se você não é estudante, você vai ser conectado com outro grupo de pessoas, beleza? Ok? É, Assim que acabar aqui a reunião, eu vou postar isso lá, e aí você entra no grupo certo, por favor, que aí ajuda a gente, tá bom? E aí você fica prestando atenção no que a gente vai falar lá, que a gente vai fazer os contatos a partir daí. Quem provavelmente vai entrar em contato com você, que não é aluno de escola com fundamental, médio ou universidade, é a Luana, que é o nosso contato regional aqui no Brasil, e ela vai mobilizar você para outros líderes da MPC. Júlio, você quer conduzir o final aí desse momento de dúvidas? Acho que vai ficar legal. Então é isso aí. Na verdade, a ideia daqui era a gente ter esse gostinho de quero mais, a gente entender que existe um chamado de Deus para a gente, que é ser sal e luz em todos os lugares que a gente está, inclusive na nossa escola e na nossa faculdade. E mais legal do que esse chamado existir e a gente saber dele, é saber que Deus já está fazendo muita coisa em relação a isso. Então a gente tem aí Gabriel, Sabará, a gente tem a Luana, todas essas pessoas pensando e participando na prática disso. Então eu só quero incentivar aqui os irmãos que ainda não conheciam o MPC a fazerem essa caminhada que a gente está propondo. A ideia da gente se reunir aqui era para vocês conhecerem as pessoas, para vocês saberem quem vai estar falando com vocês quando vocês forem conversar pelo WhatsApp e tirar alguma dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, você pode levantar a sua mão, abrir o seu microfone e perguntar aqui para a gente que a gente vai ter muito, muito prazer em responder. Você pode aí abrir o seu áudio e falar. Se não quiser falar, tem como escrever também no chat. Nenhuma dúvida, tá tudo bem? Todo mundo já entendeu que para sua escola, o missionário que Deus chamou é você, para sua faculdade. Fernando, você quer falar? Não, E o Fernando travou. Então, irmãos, a ideia aqui é essa. Então, se você é estudante de ensino, a Juliana Chachá quer falar. Diz aí, irmã. Ai, Júlio, boa noite, pessoal. Só peço desculpa que eu não vou conseguir ligar a câmera agora. É, a minha dúvida é com relação a, a ter a MPC implantada na cidade. Se o Estudantes em Ação só funciona quando já tem é, a implantação da MPC. Fique à vontade, irmãos. Acho que a Luana Acho que eu posso responder, né? é melhor. Não, antigamente a gente só podia fazer a implantação do MPC na cidade através do projeto Escola da Vida. Hoje, se a pessoa começar com Estudantes em Ação, ela já pode também abrir uma MPC. Não é legal que o Estudantes em Ação fique só, entendeu? É legal que ele tenha uma MPC para ele poder receber todo o recurso que a equipe nacional tem para oferecer. Então, é sempre bom ter a MPC e o Estudantes em Ação. Mas eu entendo que a pergunta dela é assim: pode existir clubinho sem existir MPC? Pode sim. Pode, já existe. A movimentação de clubinho é feita pelo Espírito Santo, né? Então, assim, eu acredito que existem muitas cidades, a gente tem até visto um mover de Deus no Brasil aí, em meio de estudantes que têm entendido a escola como campo missionário. Mas pode sim, e existem, e já existem, tá? Muito bom, é isso aí. Deus está fazendo muitas coisas nas escolas e nas faculdades, e a ideia daqui é que a gente participe disso. Então, se não tem MPC na sua cidade,
Não tem nenhum problema você ter clubinho na sua escola. Vai que Deus quer começar a MPC na sua cidade, na sua região, por conta dos clubinhos que estão começando. A gente não sabe. Então a ideia é se deixar ser usado por Deus onde você está, que é lá dentro da escola, onde pastores não têm tido acesso, onde outras pessoas crentes não têm tido acesso, mas você tem acesso liberado. A irmã Valéria comentou aqui que ela é professora de uma escola no Fundamental 1. Gabriel ou Sabará, vocês podem comentar como ela pode servir com estudantes em ação? Eu vou ouvir, Sabas, se você quiser complementar depois. Você, como professora, é uma excelente aliada para qualquer processo de evangelização. Você é a pessoa que está mais próxima dos estudantes, que é quem nós queremos mobilizar. Então, existe uma parte do trabalho que tem a ver com jovens alcançando jovens. Então, só o aluno vai poder fazer. Mas Fundamental 1 são alunos muito jovens ainda. Então, uma parceria com o professor, uma boa comunicação com os pais, independente deles serem cristãos ou não, ajuda muito a que esse aluno tenha uma segurança de se movimentar como missionário, como evangelista na escola dele, né? E sobre tudo isso, você tem a equipe da MPC à sua disposição aqui, para te ajudar diretamente como professora, para te orientar em como se comunicar com a escola, a como melhor se comunicar com os alunos enquanto professora, e a gente fazer chegar a você as ferramentas mais diretas, mais estratégicas na evangelização, né? Seja o uso de um relacionamento intencional, né, como método de evangelização, como ferramenta de evangelização, seja um clube bíblico, seja um processo de você olhar para a sala de aula do seu aluno e fazer o seu aluno adotar a sala de aula dele em oração. É assim que normalmente funciona, né? E você pode entrar no grupo pela geração compromisso, né? Que aí você vai, todos nós aqui estamos nesses três grupos, então vai ser muito mais uma questão de quem vai contactar você para melhor te direcionar. Só complementando o que o Gabriel falou, como eu falei, né, a MPC trabalha muito com o jovem e adolescente, porque é o foco, mas não trabalha só com isso, né? A gente tem um ministério que ele está em desenvolvimento dentro da MPC, que é o Falando de Vida, que é justamente esse ministério voltado para o ensino inicial aí das criancinhas, entendeu? A própria Luana que está aqui, eu sei que ela é apaixonada por evangelizar criança, ela é fissurada nisso aí, porque eu já sei, né? Mas tem muita coisa que dá para usar, entendeu? Por exemplo, esse jovem alvo, para você adotar um coleguinha seu de sala em oração, a gente colocou ele dentro do Estudantes em Ação como projeto, mas ele é uma diretriz da MPC. Se você é voluntário da MPC, a gente te orienta a você ter alguém que você ore por essa pessoa para que ela seja alcançada por Deus. Então, é um trabalho legal de fazer com essas crianças, entendeu? E também tem um trabalho de capelania, né? A Luana falou que a gente tem vários ministérios dentro da MPC assim, é muito legal quando os três funcionam na escola, porque um complementa o outro, entendeu? A gente tem professores como capelães, a gente tem os voluntários da MPC entrando com a Escola da Vida e a gente tem os estudantes dentro da escola fazendo os projetos lá dentro, entendeu? Então tem para todo mundo. O bom da mesa do reino é que assim, quem quer tem lugar para sentar, entendeu? Mas essa questão das crianças, eu entendo que ela é um pouco mais delicada. Mas a gente tem um pessoal dentro da MPC que trabalha com isso. E aí, se você quiser, a gente pode mandar contato para você também sem problema nenhum, tá? Então é isso. Aí tem os três grupos lá no WhatsApp que a gente vai ter esse direcionamento. Então, se você é professor, missionário, líder de jovens, pastor, aí você vai entrar no grupo pela Geração Compromisso e você vai ter essas informações. É, Ser professor é muito especial. Ser professor crente, onde tem um clubinho, é muito especial, porque mesmo você não fazendo na prática do trabalho, não colocando a mão na massa de fazer o clubinho, os alunos são muito bem, acolhidos, supervisionados, e eles sabem quem pode recorrer. Então, se você é professor crente, procure alunos crentes e os incentive a fazerem clubinhos na escola. E esse seu apoio vai fazer toda a diferença. A gente tem aqui em Brasília a minha mãe de oração que se chama Ângela, e ela era professora de inglês e português. E ela fazia isso.
Todo lugar que ela passava na escola tinha um clubinho que era abençoado por ela e ela fazia toda essa supervisão e era uma bênção. Então, tem oportunidade para o professor fazer isso. O líder de jovens que está aqui também é muito importante que você entenda essa ideia e repasse essa ideia, para que os seus liderados lá, o pessoal jovem da sua igreja, entenda que na escola deles tem um missionário. A gente não consegue, muitas vezes, alcançar esses jovens que já estão sob o seu alcance. Então, por favor, líder de jovem, líder de adolescente, tire todas as dúvidas que você tiver com o pessoal aqui da MPC para levar lá para sua igreja a ideia. É possível também levar um treinamento. Aí eu também já falo para os pastores que estão aqui. É possível você combinar com os irmãos aqui de levar um treinamento presencial e nesse treinamento acontece inclusive uma prática do clubinho. E é bem especial porque a gente vê que não tem uma dificuldade, pelo contrário, é mais simples do que a gente imagina. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel falou aqui, fez uma pequena reflexão bíblica, e a reflexão que ele fez aqui cabe muito bem dentro do intervalo de 15 minutos numa escola. Imagina só, meninos e meninas ali na escola podendo ouvir um pouquinho da palavra de Deus e serem alcançados por esse amor que a gente já conhece. É por isso que a gente tem orado e tem trabalhado. Então, se você é líder de jovens, de adolescentes, pastor, missionário, professor, por favor, acesse lá o grupo pela Geração Compromisso. Se você é estudante universitário, também tem uma linguagem específica para falar com você, para fazer o atendimento às suas necessidades. Então, tem lá na minha faculdade, tem um missionário. E se você também estuda no ensino médio, ou no ensino fundamental, você pode entrar na minha escola, tem um missionário. A ideia aqui, irmãos, é essa da gente conversar um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. A gente ainda tem um tempinho aí. A gente tinha marcado até as 9h30 para não ficar muito corrido. O Ian escreveu que ele mora em Angra dos Reis e onde ele mora não tem MPC. A primeira MPC que eu conheci é, foi de Petrópolis. Então, Ian, vamos fazer uma MPC acontecer aí em Angra dos Reis. É bom porque vocês fazem uma base e aí os missionários da MPC vão poder ir para aí descansar um pouquinho. Uhum. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Lá no chat, o Matheus colocou o contato da líder em Belo Horizonte, que é a Márcia. Então, se alguém quiser falar com ela, tem o contato lá. E nos pequenos grupos, nos grupos divididos, a gente vai ter informações mais específicas, como a gente tem dito. É, Júlio, diga, Luana. é, eu queria dizer que a Mocidade para Cristo ela é uma agência missionária que tem vasta experiência em evangelização de crianças, jovens e adolescentes. Aqui no Brasil já temos mais de 70 anos. E para você levar um missionário da Mocidade para Cristo na sua igreja, para falar 10, 15 minutos no culto, ou para levar um treinamento específico, não existe cobrança para isso. A gente está aqui para servir a igreja local também, tá? Então, através dos meninos aí, vocês podem pegar contatos, podem tirar dúvidas, e isso é em qualquer lugar do Brasil, gente. O que a gente quer é ver o reino se expandir, porque a gente entende que as escolas e faculdades são campos que as igrejas ainda não entenderam que existem. E é que é o campo mais barato que tem, porque o estudante, todo dia ele tem que ir, você não tem que enviar um missionário, ele já está lá. E então é muito importante esse apoio como líder, como pastor. É muito legal quando um adolescente vem para a gente e fala: Olha, eu evangelizei meu amigo, ele aceitou Jesus. É muito legal ele passar por essa experiência. E a gente tem escutado isso dos nossos estudantes. A gente tem vivido isso, não é um trabalho difícil, porque quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor. A gente só está aqui para para apontar, entendeu? Para apontar a seta. Então, que a gente possa ser esse que vai incendiar os corações dos nossos meninos, tá? A gente tem vivido uma geração bem diferente, assim, muito de celular, de quarto, muito ali reprimida, mas a gente quer que esses meninos, nas escolas, eles aprendam a se comunicar
e a comunicar principalmente o Evangelho. E para isso a gente está à disposição. Exatamente, irmãos. A MPC existe para servir o alcance ao jovem e ao adolescente. Então, se você tem alguma necessidade na sua igreja em relação a alcançar esses públicos, a MPC está aqui para servir você. Tem gente perguntando se tem MPC em Macapá, no Amapá, em São Luís. Então, a gente vai ter todas essas informações lá no grupo sobre alcançando a geração compromisso. Alguém perguntou, queria saber se isso pode me atrapalhar na vida da minha igreja. Sou líder de treinamento e sempre que preciso estar em eventos e reuniões, a MPC também tem reuniões importantes e acaba que às vezes preciso escolher. Irmãos, a MPC, como a gente já disse e a gente pode perceber aqui, é onde a gente inclusive aprende a servir melhor. Então, cada um de nós aqui que serve na MPC, obrigatoriamente serve também na igreja local. É uma obrigação mesmo. Então a gente serve na nossa comunidade menor e a gente também serve na MPC e as duas coisas vão se melhorando, né? Então quando a gente serve mais e a gente serve melhor. Então não entendo que existe uma competição, não. Pelo contrário, não vai atrapalhar a sua vida na igreja. Pelo contrário, você tenho dito que Deus nunca dá trabalho para quem não trabalha. Ele sempre dá trabalho para quem tem trabalho para ter mais trabalho. Então não se preocupe, não, a ideia não é fazer você ter que escolher, não. Pelo contrário, você serve nos dois lugares. Quer dizer alguma coisa, Luana? Eu quero. Para você servir na MPC, primeiro ponto, você tem que ser membro ativo de uma igreja. Você preenche alguns documentos e um deles é a assinatura do seu pastor, testificando que você é membro daquela igreja e que ele está liberando e abençoando o seu envolvimento com a MPC. A MPC, ela não é uma concorrente da igreja. A gente trabalha juntos, tá? A proposta é que trabalhar juntos. Então, se você tem uma programação na MPC na igreja, tudo pode ser conversado, tanto com o seu pastor como com a liderança local, porque a nossa proposta não é te afastar da igreja. Nós, como os líderes mesmo, todo mundo serve na igreja, tem tarefas específicas e continua tranquilamente aí. Só a comunicação que tem que ser legal. Exatamente, irmãos. Alguém perguntou sobre é, o ministério com professores. Esse ministério já existiu aqui na MPC em Brasília. E foi uma bênção enquanto ele funcionou. E a MPC tem essa característica muito ativa. Então a gente serve com as coisas que Deus está fazendo naquele momento. E aí Deus vai movimentando mesmo. Então existiu esse ministério de apoio a professores. E eu falei para o irmão aqui, vamos recomeçar esse ministério, se Deus quiser. E o que a gente precisa é entender quem está sendo chamado para isso. Uma outra coisa que os irmãos estão perguntando é sobre material. Tem algum material orientador para ministração nos clubinhos? Queria saber se vocês fazem capacitação. Irmãos, tudo isso a MPC sabe e faz. Por isso, o nosso encontro aqui. A ideia é despertar em vocês essa necessidade de enxergar a escola e a faculdade como esse campo missionário, e a MPC tem ferramentas para servir você, sejam treinamentos, sejam ações onde a MPC vai até você, na sua escola. A gente tem o Ministério, por exemplo, de Impactos, que a gente pode levar até a sua escola no momento que você combina lá com a sua escola teatro, música, alguma coisa para que a escola saiba que existe um clubinho ali. Então a gente sempre tem disponível algum material, alguma ferramenta para servir vocês. Existe também um programa, um projeto que se chama Escola da Vida, que acontece durante uma semana inteira dentro da escola. Tudo isso, irmãos, a partir de você, a partir do estudante que entendeu. Eu sou missionário aqui na minha escola, e quando eu entendo isso, a MPC está ali para dar ferramentas e suporte, treinamento e tudo que você precisar. Você pode falar com o Gabriel, com o Sabará, com a Luana, que eles vão indicar para vocês os melhores caminhos, as melhores ferramentas, as melhores práticas, vão dar treinamento e vão estar com você. Diga, Luana.
É para informar que nós temos projetos para todo o corpo docente da escola, do funcionário ao professor, ao aluno, todos são alcançados, inclusive os pais, tá? Nós temos projetos até de palestras para os pais. Então, é a escola no completa aí, alcançando o homem todo. Exatamente. A ideia é que a gente alcance todo o público escolar. A gente tem a MPC como o foco do alcance do jovem e do adolescente, e aí os professores e toda a equipe escolar é alcançada por causa do amor de Deus, que não tem como segurar, né? Então ele chega ali na escola e vai para todos os lugares. Alguém escreveu em espanhol e a gente vai ter um pouco mais difícil, vai entender um pouco mais difícil aí na Colômbia. Mas, irmão, até para você aí, você pode conversar com a Luana, irmão Orbei, você pode conversar com a Luana, e a Luana também vai ter indicações de MPC para fornecer para você. MPC fora do Brasil, inclusive, existe, é uma bênção. Na verdade, irmãos, MPC é um ministério mundial. Ela existe em mais de 50 países e sempre está crescendo com a intenção de servir a quem quer alcançar o jovem e o adolescente. Mais alguma questão, irmãos? Então todo mundo entendeu, né? Então a gente tem toda a ferramenta e toda a estratégia e toda a ajuda. A Sara escreveu aí, sobre a questão dos grupos de WhatsApp, gostaria de saber que para estudante de ensino médio vai estar num grupo separado do ensino fundamental. Quem é professor vai ter um separado dos alunos. Irmãos, a gente fez 3 grupos apenas para a gente conseguir dar o melhor suporte para vocês. Se a gente fosse criar um grupo para cada tipo de pessoa que a gente tem aqui, a gente ia ter muitos grupos e ia acabar se atropelando. Mas se você é estudante de ensino médio, escolha lá o grupo. Existe um missionário na minha escola. E, né, na sua escola, lá vai ter toda a orientação e todas as questões vão ser esclarecidas lá. Mesma coisa para a faculdade, e a mesma coisa para quem não está estudando no momento, mas é líder, missionário, pastor, ou professor, ou interessado nesse ministério, entender como pode servir nisso. Para a gente encaminhar para o final, irmãos, eu gostaria de apresentar para vocês que a MPC, pensando nesse mundo de jovem e adolescente, é, a MPC criou um ministério que se chama Desperta Débora e um outro que se chama Homens de Coragem. São ministérios que dão um suporte de intercessão a tudo o que acontece. A MPC também valoriza muito a oração. Então, se você é jovem, você pode ter uma mãe e um pai de oração. Se você já é adulto, você também pode adotar um jovem para orar por ele. Qual a ideia, irmãos? A ideia é que o pai e a mãe de oração orem pelo menos 15 minutos pelo seu filho, tanto o filho natural quanto o filho espiritual, por pelo menos 15 minutos. Então você vai tirar aqueles 15 minutos e orar por esse jovem. Eu sou muito abençoado, porque eu já citei aqui a minha mãe de oração. A minha mãe de oração, ela está comigo desde 1998 e a gente caminha desde lá e é uma bênção, irmãos. Então, se você não tem uma mãe de oração, também incomode aí o Gabriel, a Luana e o Sabará para você ganhar uma mãe e um pai de oração. E se você quer adotar um jovem, também você pode falar com eles, porque eles vão fazer esse link. E a intenção é que essa geração compromisso continue acontecendo. A gente entende que vocês estarem aqui nessa reunião é resposta dessas orações, resposta das mães e dos pais de oração que têm orado para que Deus levante jovens de uma geração compromisso, compromisso com Ele, compromisso com o que Ele está fazendo. Então, se você é pai, mãe, por favor, adote um jovem, e se você é jovem, por favor, procure e receba uma mãe de oração, um pai de oração. Tenho certeza que vai ser uma bênção, assim como é para mim poder caminhar por tantos anos. De 98 para 2025, os irmãos podem fazer a conta aí de quanto tempo tem, né? Então, uma bênção, porque a minha mãe de oração me viu crescer, trabalhar, casar, ter filhos, e a gente segue até hoje. Todos os dias, quase, a gente consegue conversar e sempre falar de pedidos de oração. Beleza, irmãos? Gabriel, mais alguma palavra? Luana, Sabará, fiquem à vontade. Não, tranquilo.
Então tá bom, irmãos. A gente vai encerrando por aqui com essa intenção. Espero que vocês tenham ficado cheios de novas informações a respeito do que Deus está fazendo aí. É, um pouco curiosos em relação à MPC. Você pode procurar na internet, tem o site da MPC Brasil. Lá você consegue ver alguns ministérios que acontecem dentro da MPC. Tem o site do Desperta Débora, do Homens de Coragem e também tem o Instagram do Estudantes em Ação. Lá você também vai ter mais informações. Mas isso tudo é para qualquer pessoa que está pela internet. Para vocês que estão aqui, existem esses três grupos onde a gente vai se dividir para que a gente seja melhor servido por esses obreiros, esses missionários que estão aqui, disponíveis para servir especificamente você. Então, não perca a oportunidade de ser servido. Quando você acessar o grupo, você vai ver que os administradores vai ter lá o nome Gabriel, Mateus, Luana. Então, se tem alguma dúvida, os grupos provavelmente vão continuar fechados para a gente evitar aquelas movimentações de bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você pode chamá-los no particular, que eles vão ter uma bênção, vão ficar muito felizes de responder cada uma das suas dúvidas e fazer as indicações necessárias para a sua realidade específica. Então, não percam essa oportunidade. E se você tiver qualquer dúvida, quero servir como professor, fala com a Luana. Quero entender como eu posso trazer a MPC na minha igreja, pode falar com qualquer um dos três que eles vão estar dispostos e a função deles estarem aqui é essa hoje, de entender essa necessidade. Então, irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. O Matheus está colocando aí todos os arrobas da MPC, então você pode seguir também, arroba EEA Brasil MPC, arroba Brasil MPC, você pode seguir também. Tem o irmão falando sobre a Colômbia, que ele é pastor e missionário na Colômbia, ele é professor de 50 crianças, então, por favor, irmão, procure a Luana que ela pode te ajudar em todos os processos que você está vivendo aí na sua cidade. Então, muito obrigado de novo. Deus abençoe a cada um que esteve aqui presente de alguma forma, a cada um que vai assistir essa gravação depois e que Deus continue nos ajudando a participar do que Ele está fazendo. Tudo que a gente faz não é por nenhuma força, nenhuma dignidade da nossa pessoa. Pelo contrário, se a gente entende que é chamado por conta do amor que Deus revelou através de Jesus, a gente vai ter o caminho mais endireitado mesmo. Então, que as nossas ações, a partir desses conhecimentos que a gente obteve aqui hoje, sejam para que a glória de Deus seja manifestada nas nossas escolas e nas nossas faculdades. Luana, você pode orar, por favor, para encerrar a nossa conversa aqui, a nossa. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, um tempo que o Senhor preparou para despertar, para nos alertar de que ainda há muito para fazer e que a gente pode fazer parte disso, Pai. Eu peço ao Senhor que abençoe cada um que está aqui, que cada um possa sair dessa live, ó Deus, com o coração queimando, Pai, para que mais jovens, adolescentes e crianças conheçam o Senhor Jesus, Paizinho. Que eles, ó Pai, possam ter as respostas que eles precisam, que nós possamos dar a atenção que eles precisam e que portas abertas, ó Pai, possam surgir para que essas pessoas e outras pessoas que eles convidarão poderão anunciar a Tua palavra. Obrigado por esse tempo, abençoe a família de cada um que está aqui. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que chama e o Deus que capacita. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, estamos aí, MPC e Missões em Suas Mãos, Amém. disponíveis para servir vocês. Deus nos abençoe. Até mais, irmãos. Tchau, Abraço. tchau.